Marlon, te fazer uma pergunta que com certeza quem está nos assistindo e vai nos assistir quer ouvir tua resposta. Como que um lead qualificado, essa palavra ela virou bem comum, né? Lead qualificado. O que que um lead qualificado pode fazer diferença na hora de vender, de fechar contrato, de faturar de verdade? Então, lead qualificado, a principal diferença é quanto que ele vai deixar para o negócio que ele tá, no caso a gente trabalhando para o escritório de advocacia, então quanto que ele deixa para o escritório de advocacia de dinheiro, né, depois que é fechado o contrato, e ele vai trazer uma facilidade muito grande em estar se realizando a venda, né? Então, com muito menos esforço, a gente consegue fazer a venda para aquela pessoa, porque normalmente ela já tem uma dificuldade, ela já está passando por alguma coisa, que ela precisa de alguém para dar um suporte para ela, no caso do nosso nicho que é voltado para o direito. Mas o lead qualificado, como tu bem disse ali, ele virou um tema, me fugiu a palavra agora. Uma palavra, um termo? Isso, um termo muito, muito falado no mercado, né? Mas ele é basicamente aquela pessoa que tem interesse na compra, ela tem como fazer, como fechar aquele contrato, no nosso caso que tem o direito, né? Aquele determinado benefício, aquela determinada coisa ali. E acho que a melhor coisa que tem relacionada a esse lead qualificado é o quanto de dinheiro que ele vai deixar para o escritório. Porque se ele não for, ou se ele for minimamente qualificado, ele vai deixar um valorzinho ali, vai resolver um problema e vai embora. Agora, se ele realmente for uma pessoa ali que tem aqueles direitos e tudo mais, que ele é interessante para dentro do escritório, ele vai ficar muito mais tempo, ele vai deixar muito mais dinheiro, resolver muito mais problemas com aquele determinado advogado, por exemplo. E você fala em resolver problemas e encontrar uma solução melhor, né? Eh, o que que te fez pensar sobre isso? Porque quando é lógico, né, quando a gente fala de comércio, de vender, todo mundo quer vender, todo mundo quer faturar, todo mundo quer ter lucro, concorda comigo? Com certeza. Seja a pessoa que vai consumir o produto, seja a pessoa que vai vender o produto, o serviço, né? E muitas vezes as pessoas só estão pensando no faturamento, né, o que que eu vou ganhar com esse cliente e não realmente na entrega, né, em entregar de verdade para o cara algo que vai poder mudar, no caso de vocês, né, vocês têm muitos clientes que são escritórios de advocacia, mudar o faturamento, né. O que que te fez Tu é bem jovem, o que que te fez pensar e refletir sobre isso? E não ir muitas vezes no efeito da manada: "Ah não, quero saber quanto que o meu negócio está faturando, não importa quanto que os meus clientes estão faturando", entendeu? Ótima pergunta. A manada, né, como você bem disse, ela quer fechar vários e vários e vários escritórios de advocacia e tá nem aí para o resultado. O que que isso gera? Pouco tempo de empresa, então o escritório de advocacia fica 3 meses, depois vai embora, porque é um investimento que ele tem que ter com a agência, é um investimento que ele tem que ter em marketing, né, em tráfego ali e tudo mais. Agora, quando eu consigo gerar um resultado para ele, 2, 10, 15, 20 contratos que ele fecha, ele já começa a ficar muito mais contente com o nosso trabalho e fica mais tempo. Então a gente tem cliente que já está há 2 anos e meio, sendo que tem 3 anos que a gente é especialista que a gente só atende o mercado jurídico. Então não faz tanto tempo assim. E já tem clientes que já estão há muito tempo com a gente. E quando a gente foca em resolver o problema, se torna muito mais natural o cliente ficar com a gente, o cliente pagar mais pra gente. Porque a gente está ajudando ele a fechar mais contrato, a aumentar o faturamento. Então a gente não precisa de uma equipe tão robusta trazendo advogados para dentro, porque a gente tem uma equipe interna que consegue manter eles lá, com a base na satisfação do serviço que a gente está prestando. Então tem muito advogado, a gente até brinca que vem traumatizado, né? Então, pô, eu já passei, Marlon, por 2, 3, 4 agências, ninguém me trouxe resultado, não consigo fechar contrato porque já chega a gente nada a ver. A gente liga uma estratégia de marketing, na outra semana eles já estão conseguindo ter resultado. Então, isso traz uma satisfação muito grande com o trabalho. Então foi justamente voltado a deixar esse cliente com a gente mais tempo. Que se for ver, querendo ou não, de uma forma ou de outra, a gente está visando faturamentos também, né? Afinal, Claro, a empresa, né? mas tu tá visando teu faturamento em cima de uma satisfação e de um retorno que o cliente. Exatamente, resolver de fato o problema dele, não ser mais uma agência que ele passou e foi embora. Tanto que um dos slogans da agência, da nossa agência hoje, é a sua última agência. Então é a última porque ele vai entrar e vai ficar com a gente pro resto da vida. Essa é a ideia de entregar esse bom resultado para E ele. quando você resolve, entregar esse tipo de produto, né, empreender com isso, porque a gente sabe que hoje em dia, e o podcast A Casa é Sua, ele fala sobre empreendedorismo, né, é um tema, que todo mundo fala sobre isso, né, "Ah, pô, sou empresário, sou empreendedor", quando tu resolve empreender, porque eu entendo que
você consegue empreender de várias formas e ela precisa gerar um resultado. Às vezes o resultado não é nem financeiro, nesse caso precisa gerar um resultado financeiro, precisa gerar lucro, né?